Gostaria que o Jorge falasse sobre possessões epidêmicas citadas no livro Gênesis, capítulo 14, item 49. É do 14, agora se é o 49, eu não sei, mas é do 14. Essa é uma questão bastante interessante, porque nas classificações anteriores, Kardec sempre trabalhou em cima de 3 pontos: obsessão simples, fascinação, subjugação. E na Gênese, ele traz essa discussão sobre a existência de um fenômeno ao qual ele rotulou chamar de possessão. Foi uma nomenclatura que o movimento espírita não acolheu. Você não encontra no movimento espírita discussões sobre mediunidade que tragam essa conceituação de Kardec. O pessoal acabou ficando com aquela anterior, que é obsessão simples, fascinação e subjugação, sem enveredar pela possessão. As possessões apresentadas por Allan Kardec nesse texto, elas são apresentadas assim, ele diz: não é que o espírito tomou o lugar do outro e o que é o possuído não existe mais, como se fosse assim, aqui tem um corpo, aí o espírito que está aqui vai embora e o espírito perturbador assume o corpo e age diretamente no corpo da pessoa. Não foi, esse aqui não foi embora, mas ele está como que anulado. Aí você vai dizer, mas isso aí não é a subjugação? De certa maneira é. Mas ele quis dar uma ênfase para chamar de subjugação aquela na qual a personalidade do obsessor ela se implanta, se enraiza e ela não se retira. Eu lembro bem de um caso que tem na obra Recordações da Mediunidade, a história de um rapaz que ele era padre. Numa existência anterior, ele foi senhor de uma mina, e nessa existência ele teria percebido um roubo, um furto no ouro que tinha sido retirado da mina, e ele culpa um escravo, e o escravo diz que ele não é culpado, que ele é inocente, então ele manda cortar as mãos do escravo como punição, e evidentemente o rapaz desencarna. E aí essa entidade, que era o escravo, passa a perturbá-lo, e ele tira o padre completamente do ar. O padre não é mais ninguém, o padre fica louco, ele fica procurando por ouro o tempo todo. Quer dizer, a entidade conectou-se nele e assumiu a personalidade que queria que ele tivesse, acionando o passado dele, e ele não tem lampejos de lucidez. Quando ele cai na condição da subjugação, avança para um propósito tal que a própria Ivane Pereira diz que lá na casa espírita que ela recebeu o caso, disse, olha, a gente pode até tratar, mas não tem cura. Ele vai até o final da existência desse jeito. E ele não reconhecia ninguém, nem a própria mãe, tinha surtos de desespero por ouro, a pessoa jogava umas pedrinhas dentro do quarto dele, ele juntava pedras comuns, juntava, meu ouro, aí escondia aquilo. Então, ele ficou, digamos assim, possuído, no sentido de que ele não assumiu mais a personalidade como uma pessoa que é subjugada, diz, minha vida foi, tem condição, eu sou um pobre coitado e tal, mas ainda sabe seu nome, ainda tem algumas percepções das coisas. No caso, conceituado por Kardec como possessão, completamente fora do ar. Mas o movimento espírita não abraçou essa questão. Ele acabou ficando com a conceituação anterior, que é aquela apenas dos 3 graus da obsessão: simples, fascinação, subjugação. Ora. Mas lá nesse capítulo da possessão, no finalzinho do capítulo, não sei qual é o item, deve ser esse que você citou, ele fala que essas possessões e essas obsessões, elas tanto podem ser individuais como elas podem ser coletivas. Sim, existem processos obsessivos coletivos em que uma fascinação toma um grupo inteiro. Já tivemos histórias desse tipo, de determinados líderes religiosos que levaram seus fiéis ao suicídio. Então, eles criam um processo de lavagem cerebral, um fascínio sobre essas pessoas. As entidades perturbadoras envolvem esses grupos e eles ficam como que tomados por essas ideias e acabam cometendo
uma série de desatinos. Isso pode ser tanto individualmente, como pode ser coletivamente, quando você tem determinadas coletividades que vão à guerra, que estabelecem processos de extermínio, depois as pessoas dizem, nossa, nem sei como foi que a gente foi nessa direção. Aqui é comportamento de grupo, as pessoas assumem aquilo como verdade e as nações, então, cometem determinadas atrocidades em função dos equívocos que são praticados pela ideia de grupo que ela tem. Existe um filme, estávamos falando de filme, né? Existe um filme que sempre me emociona muito, e eu me emocionei muito assistindo, chama-se As Bruxas de Salem, que são umas meninas que mistificam, elas mistificam a comunicação com os espíritos para acusar pessoas, não vou contar o filme para vocês assistirem, mas ela gera um processo de histeria coletiva. Então, são processos de fascinação, de perturbação coletiva. No ano 1000 da nossa história, houve muitas pessoas que acharam que o mundo ia acabar porque ia fazer 1000 anos. E a história registra que aconteceu nesse período um surto de histeria nas pessoas, chamado Dança de São Guido. O sujeito estava dentro de casa e, de repente, a pressão espiritual, porque o ano 1000 ia chegar e o mundo ia acabar, fazia com que a pessoa largasse tudo dentro de casa e saísse correndo para a rua, gritando, porque o mundo estava se acabando. O vizinho via, se juntava, e daqui a pouco tinha uma quantidade expressiva de pessoas na rua gritando, porque o ano 1000 estava chegando e elas iam morrer. São processos coletivos de indução um no outro, em que as entidades perversas se valem disso para empurrar determinados grupos para algumas condutas. Então, isso acontece nos espaços de drogadição, nos locais onde as pessoas se votam a ideologias fechadas, a processos de intolerância. Aí abre o flanco para que as pessoas comecem a apresentar um comportamento assim, bastante radical, e aí as obsessões tomam, porque elas não raciocinam mais, e pela lavagem cerebral elas executam aquilo que essas entidades assim determinam. São os processos de obsessão coletiva que já aconteceram várias vezes na história da humanidade.